eu acho que os meios digitais, eles trazem isso. Eita. Gente, vocês estão me vendo? Tá tudo tranquilo? Sim, Sim, Letícia. Te tá vendo e vendo tudo certo. Tá, é porque eu ouvi um barulho aqui de queda, eu achei que eu tinha caído, então, Não, acho até... Está perfeitamente aqui. que... beleza. Obrigado. Obrigada, gente. E eu comecei a gravar agora, Letícia, eu tinha esquecido. Aí a Carmen... Tá. Foi esse o barulhinho. Foi esse o barulho. Exatamente, desculpe. Não, gente, tudo bem. Eu assustei, que eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, eu caí. Eu tô falando sozinha aqui, né? Então, eu tô falando muito rápido, tá tranquilo. É porque essa parte aqui é uma parte que a gente já discutiu bastante, né? Super tranquilo. Ótimo, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha, né, com essa questão de sensorialidades nas mídias, né, a gente pode voltar naquele autor que nós até citamos nas aulas passadas, né, que é o Steven Johnson. Nessa foto ele está mais novinho, né, tá bonitinho aqui nessa foto, né, que e aqui eu apresento para vocês a capa de um livro que foi bem importante, né, nas nossas leituras, para a gente entender determinados aspectos, né, dessas questões de sensorialidades, né, e como elas nos afetam nas mídias, né, que é esse livro, que a primeira edição no Brasil foi chamada de Surpreendente, né, a televisão e o videogame nos tornam mais inteligentes, e a segunda edição, ela já vem com uma tradução literal do nome original do livro em inglês, que é Tudo que é ruim é bom para você, né? Então, nesse livro, Steven Johnson, justamente, né, eu acho que a gente já comentou sobre esse livro nas aulas anteriores, justamente falando, né, de como que uma das questões que o Steven Johnson coloca é que hoje em dia, os meios digitais, né, os meios de comunicação no geral, como elas mobilizam mais sentidos, como elas mobilizam mais afetos, né, como eles nos afetam de uma forma mais imersiva, né, isso tudo trabalha com a nossa cognição, né, e por isso eles se tornam mais complexos até, né? Então, por exemplo, eu acho que foi um exemplo que já foi citado, né? É a montagem cinematográfica. Na montagem cinematográfica hoje, né? Se você vê, por exemplo, uma série, um filme, muitas vezes, não sei se vocês já tiveram sua experiência com pessoas mais idosas, mas muitas vezes pessoas mais idosas não conseguem acompanhar o ritmo de uma novela mais nova, ou de uma série, de um filme, porque muitas vezes até mesmo o próprio corte, né, de imagem, edição de imagem, se torna assim muito mais rápido. Então, muitas vezes a história ela se torna mais complexa, ou até mesmo a possibilidade, né, de você ter, por exemplo, discussões online, de você mobilizar, por exemplo, mídias sociais na discussão de uma novela, na discussão de uma série, né? Você consegue, por exemplo, complexificar a sua narrativa, né? Então, um dos exemplos que ele mostra como, por exemplo, os seriados americanos se tornam mais complexos ao longo dos tempos, né? Você consegue colocar mais histórias, né? Mais plots, né? Mais histórias ali, né? Nas séries, você coloca mais personagens, os personagens se tornam mais complexos, né? Eles não são mais aqueles personagens maniqueístas, né, do bem e do mal, né, por exemplo, da novela, a mocinha que é totalmente boa e a vilã que é totalmente ruim, né, você tem uma complexificação também de como esses personagens são trabalhados, né, então você começa a mostrar, né, vários lados. Eu acho que é a favorita, que foi aquela novela que
a mocinha de repente mostrou que era a vilã e a vilã era a mocinha, isso se inverteu, o plot inverteu no meio da novela? Era a favorita, gente? Não lembro. Era, e ela tá passando agora em Vale a Pena Ver de Novo. Ah, sim. Então, tanto que na época isso pegou de surpresa muita gente, né? Justamente porque a narrativa estava sendo construída de uma forma, né, que uma era a vilã, outra era a mocinha, e aí, de repente, no meio da história, a coisa se inverteu. Então, justamente, é uma brincadeira até mesmo com a linguagem da novela, né? Então, para vocês verem como que a coisa fica mais complexa, né, ao longo do tempo, e o Steven Johnson demonstra isso para gente aqui nesse livro, no Tudo que é Ruim é Bom para Você, né? E até usar essa frase, tudo que é ruim é bom para você, é justamente demonstrando que muitas vezes, né, a televisão, o cinema, os games, eles são vistos como produtos culturais menores. Eles são vistos até com um determinado preconceito, né? Ai, novela, né? Vai num livro, né? Ai, vai jogar games, né? Que tá perdendo tempo. E, na verdade, quando você está assistindo, consumindo esses produtos culturais, você está mobilizando determinados afetos que, na verdade, eles nos desenvolvem cognitivamente. Então, é toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, desde o início aqui dessa disciplina, né? Letícia, Oi? só para te falar que a Laís Roxo colocou um comentário aqui, ela falou assim, hoje em dia acho engraçado quando vejo séries ou filmes antigos, anos 80 e 90, e perceber umas besteiras no roteiro ou na edição, umas conveniências que não lembro de perceber ou até mesmo me importar. Aí ela, hoje em dia não consigo ignorar. Aí ela riu. Penso que muito disso se dá pela elaboração dos produtos de entretenimento atual. A cognição foi sendo elaborada. Isso é exatamente até o que a gente começou estudando no Cybercog, né? Sim, né? Essa complexificação, né, cognitiva dos produtos midiáticos, né? Quais foram as séries, Fátima, que foram analisadas lá no comecinho? Ai, Eu não sério? lembro. Ah, tá. Foram Incrível Hulk, a gente analisou, a gente acabou escolhendo 2 tipos de gêneros. A gente inicialmente tinha escolhido um monte de gêneros, né? E aí depois a gente caiu na real, viu que a trabalheira era enorme e reduzimos para 2 tipos, que era drama e ação/aventura. Aí, em ação/aventura era o Incrível Hulk, da década de final de 70, 80, o Super-Homem, da década de 90, e, gente, eu esqueci agora qual era o de 2000? Nossa, deu um branco aqui, mas eu vou pesquisar. E de drama era. E de drama foi, foi Dallas? Eu Foi lembro que Dallas, foi Fátima. Dallas, Dallas na década de 80, IAR na década de 90 e CSI na década de 2000. Deixa eu... E dos super-heróis, Fátima, tinha a versão também dos super-heróis mais Eu acho que a recente. Fátima caiu, hein? Caiu. Ela deve estar falando. Tá, deve ter clicado, porque Tá mudada só, acho que ela tá aí. Fátima? É que apareceu para Ela mim. tá aí, porque a gravação continua. Saído. Caiu o som? Agora Foi voltou. só eu. A gravação continua. Continua todo o tempo. Beleza, né? E aí, gente, voltando aqui então, uma das coisas que o Steven Johnson nos fala também no livro, no Tudo que é Ruim é Bom para Você, é justamente sobre a questão da exploração, né? O que nos faz sentir prazer, por exemplo, ao consumir esse tipo, por exemplo,
Oi? Tava dando um É eco. a Fátima que está retornando, Letícia. Ah, tá. Eu espero um pouco, gente. Tá dando eco? Não, Não, agora agora- não. Ah, É tá. porque você estava sem som, Fátima, agora retornou. Eu saí sem querer, aí eu voltei, por isso que deu esse rolo. Eu deslizo o mouse, ele sai da página, entendeu? Ele sai. Uhum. São as Pequeno. sensorialidades. São as sensorialidades, exatamente. Eu Seu tenho sistema que, áptico tá te enganando, Fátima. eu tenho que reconfigurar isso, porque o mouse ele está configurado para quando ele dá uma deslizadinha para a direita, ele sai da página. E aí eu saio da sala. Efetivamente, é que eu aprendi a voltar rápido. Mas desculpem. Deixa eu parar aqui, deixa eu lembrar qual era o. Lembrar? Lembrar Ela qual tá era a lembrando- última série, a de 2000. Gente, tá na ponta da língua. Eu vou pegar aqui nossas pesquisas, espera aí. Qualquer coisa compartilha já com o não era pessoal. Heroes, não? Era Heroes, né? Heroes, Acho que era Heroes, isso mesmo. Que a gente pegou Ação Aventura, a gente pegou 3 de super-heróis, isso mesmo. Tem alguns artigos sobre essas séries. O Guilherme perguntou assim, se poderia explicar mais. Acho que seria legal jogar o link lá do Cybercog, que eu acho que tem acesso a esses artigos mais antigos nossos, Ótimo, vou botar então o link aqui. do site. Sim. Aí, gente, né, só para ir retomando, né, então, o que que nos leva, por exemplo, a consumir esses produtos complexos, né? O que que nos leva a assistir uma série enorme, né, com várias temporadas, né, fazer binge watching no Netflix, né? Ou ficar lá vendo a novela durante quase um ano, ou jogando, né, um jogo que demora 200 horas para ser completado. Não, o que que nos faz consumir esses produtos que são tão demorados, né, que muitas vezes são difíceis e que eles são difíceis de acompanhar, são difíceis, né, da gente conseguir fazer as coisas com eles, né? E essa sensação de prazer que a gente tem, né, ela é ligada, né, ao nosso sentido, ao nosso desejo de exploração, que o Steven Johnson ele coloca que é uma característica neurológica, né? Nós temos ali, né, os nossos neurônios eles são viciados ali, né, nas nossas sinapses, né? Eles vão fazendo as sinapses e essas sinapses eles vão viciando o cérebro nessa sensação prazerosa que é da exploração, de você conhecer, né? Então, tem essa citação, né, que é desse livro do Steven Johnson, né, Tudo que é Ruim é Bom para Você, que é, no que diz respeito à ligação do nosso cérebro, o instinto de desejo desencadeia o desejo de explorar, ou seja, né, são coisas que estão interligadas, né? Nós sentimos esse prazer quando nós exploramos alguma coisa, quando nós descobrimos coisas novas, ou quando a gente consegue resolver, por exemplo, né, um problema que estava ali difícil, né, a gente, consegui, né, solta aquele monte de palavrão, né, então isso está ligado à questão do prazer, que, né, nosso cérebro ali é uma maquininha de querer prazer, de sentir prazeres, né, e isso explica também, por exemplo, as questões da adição, né? Do porquê que as pessoas se viciam, né? Em coisas que são prazerosas, né? Por exemplo, drogas, sexo, né? Jogo, né? Então, o nosso cérebro ele está ali sempre procurando, né, buscando essas sensações. Então, é isso também que torna esse nosso instinto de exploração tão forte, né? Porque
a exploração está ligada ao prazer, né? E aí ele fala também que ele vê duas formas, né, da gente explorar, da gente fazer essa exploração, né, nas mídias, né? Ele fala sobre a sondagem, que é uma das características da exploração, ou seja, quando a gente explora ambientes, quando a gente explora recursos, quando a gente explora possibilidades, né? Quando a gente sonda o que um ambiente, o que o mundo, o que uma narrativa, o que um texto, né, tem a nos oferecer, quais as possibilidades que a gente tem ali, né? E também tem essa parte também mais sensorial, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui com o meu mouse, né? Eu posso passar a mão e ver aqui qual que é a textura do mouse, o que o mouse me oferece se eu clicasse, né? É muito parecido com o instinto do que as crianças têm, né? De explorar o mundo, né? De sondar o que o mundo pode oferecer a gente, né? E a investigação telescópica é justamente essa parte mais da lógica tradicional, né, da gente organizar, né, um passo a passo, por exemplo, de como a gente vai fazer para resolver um problema, por exemplo, problema de matemática. Então, aquele passo a passo, ele faz parte da investigação telescópica. Telescópica, né, porque o telescópio ele vai se alongando, ele vai esticando e permitindo a gente ver, né, as coisas com mais detalhes, né? Então, organização, descoberta dos objetivos, né? E também dessa parte sensorial, né, dos reflexos sensoromotores, né, da nossa percepção visual. Então, é como nós organizamos essas informações, né, que nós recebemos ali dos nossos ambientes, né? Ou, no caso do nosso consumo de mídia. E aí, o que nos faz parecido com isso? Nós acreditamos que isso tem uma relação muito forte com a ideia do lúdico, né? É, o, o ato de jogar é um ato de explorar, né? Fátima me orientou tanto no mestrado, no doutorado, que eu trabalho um pouquinho sobre essas questões, né? E que a gente começou a observar tanto que a exploração, né, essa exploração que nós fazemos, por exemplo, nos meios digitais, ela está ligada com a exploração que a gente consegue fazer com os jogos, né? Por que os jogos são educativos? Porque os jogos, eles nos permitem, né? Isso é uma citação do Leibniz, né? Do filósofo, famoso filósofo alemão, né? Gottfried Leibniz, né? Que ele fala que os jogos nos permitem explorar situações que nós não explorar problemas e arrumar soluções que nós não conseguiríamos na nossa vida cotidiana, né? Justamente porque a gente está envolvido, a gente está imerso ali naquela exploração que a gente faz para conhecer, para tentar terminar o jogo, né? E tudo isso nos dá prazer, né? Porque o jogo é divertido, né? Então, com isso a gente tem que aprender muitas coisas ali dentro do jogo para a gente conseguir, né, fazer essa exploração. Então tá tudo ali interligado. Então as coisas começam, o quebra-cabeça aqui nosso começa a se encaixar. Por que o jogo ele pode ser utilizado em uma proposta educacional, em propostas educacionais, né, em metodologias ativas, por exemplo? Porque o jogo nos permite explorar, né? E se o jogo nos permite explorar, ele vai trazer para a gente essas possibilidades, né, que a gente transmitir os nossos conteúdos de uma forma mais imersiva, né? Porque o jogo ele é primordialmente sensorial, né? Então, por exemplo, na história aqui, quando a gente vê essa ligação, por exemplo, quando a gente vê o termo lúdico em si, né?
por exemplo, a gente volta lá na Grécia Antiga, né? Sempre, qualquer aula, a gente brinca que na comunicação a gente sempre tem que voltar na Grécia, né? Para explicar as coisas, mas aqui a gente pode falar, né, de Aristóteles, o Aristóteles, quando ele vai discutir, por exemplo, o que é o objetivo fim da nossa vida, né? É felicidade, mas a felicidade ela é construída a partir dos atos virtuosos, né? Que são principalmente os nossos atos do trabalho, né? Construída principalmente a partir do nosso trabalho. Mas se a gente só trabalhar, né, a gente vai se esgotar, então a gente vai ficar aqui como nós estamos agora, todo mundo meio cansado já no final do dia, né? Então, o Aristóteles fala, a gente precisa desse contraponto que é o divertimento, né? Que é justamente essa essa parte da nossa vida no qual nós não nós relaxamos, né? Falo dos divertimentos, o relaxamento, né? Então você tem uma separação aí que vem e que influenciou a nossa ideia de jogo por milênios e que vem ali de Aristóteles, né? Dele fazer essa separação entre as atividades sérias, as atividades que estão relacionadas aos atos virtuosos, né? Que é o mundo do trabalho, né? Do nossa utilidade ali para dentro da sociedade, né? Dentro da nossa comunidade, e o divertimento, o jogo, que é algo que é separado, que é necessário, né, para o relaxamento, para o descanso, mas que não pode se misturar com essas atividades virtuosas, atividades realmente sérias, né? Letícia, posso fazer só um complemento disso que você está falando, apesar de ser um contexto completamente diverso, né, mas como você citou a questão da narrativa e das séries, né, da complexidade ali de uma gramática e tal, eu acho que é interessante a gente também pontuar que na história do cinema, né, Krakauer também falava dessa necessidade do virtuoso como uma necessidade ali de para que a população daquele período, né, século XIX e tal, pudesse ultrapassar a ideia do trabalho. Então, o papel que o cinema e o entretenimento teve num período também de proporcionar uma satisfação ali pelo entretenimento, né, no momento em que os sentidos estavam sendo esgarçados, digamos assim, o tempo inteiro pelas máquinas do trabalho, né? Então, acho que é só importante comentar isso, porque isso também tem essa mesma lógica ali pela narrativa, que também pode ser um recurso utilizado. Sim, com certeza, né? Porque aí a gente vai começando a ver de onde que essas questões, por exemplo, do preconceito contra os produtos da indústria cultural, na TV, né, o rádio, né, na época da radionovela, né, que aí tinha aquele termo ultra pejorativo, ultra preconceituoso, ultra racista, né, do macacas de auditório, né, e a gente, né, e que isso foi perpassando, né, até, por exemplo, chegar nos games hoje, eles vêm justamente dessa ideia, né, de que você tem um momento do entretenimento, você tem um momento do sério, né, e que os dois ali, eles vivem numa simbiose, né, porque eles precisam, né, um precisa do outro, mas que eles não se misturariam, né. E quando a gente vê, por exemplo, por isso que o título do livro do Steven Johnson, né, Tudo que é ruim, na verdade, é bom para você, é justamente demonstrando que essa contraposição entre, né, os produtos de entretenimento e, né, as atividades sérias, né, os conteúdos que nós chamamos de sérios, na verdade, essas coisas são muito mais
Minha gata derrubando livro. Vocês viram isso? Deu para ver. Sua gata, na verdade, ela está tirando os livros que ela quer ler da estante, Letícia. Ela está escolhendo na estante o que ela quer ler. O pior é que ela só derrubou os meus livros de desenho e pintura. Ela está querendo fazer arte, literalmente. Então, vocês podem fazer agora o meme da minha gata derrubando, pode ganhar dinheiro aí com esse vídeo. Então, gente, peraí, agora eu tenho que voltar. Então, estava falando do Ludem. Isso, do Ludem, né? Então, esse conceito, ele começa a ser, na verdade, ao longo da história, até mesmo um pouco não contestado, mas sim, ele acaba sendo não tão de uma forma tão rígida na nossa própria utilização das formas de jogo no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente pensa a origem da palavra lúdico, né, que vem do latim, né, do ludus, né, que era na Roma antiga era um sinônimo para escola, né, porque era ali o lugar, né, as atividades que eram utilizadas para a aprendizagem, principalmente de guerra, né? Então, as simulações de guerra, né? Os jogos ali de guerra que eram feitos para a aprendizagem das habilidades que iam ser utilizadas nos campos de batalha, nas guerras de conquista do Império Romano, eram ali denominadas ali como parte de ludus, né? Então, tinha já essa questão do aprendizagem, mesmo que já tivesse essa separação aristotélica da ideia, né, do que é um jogo, o que é, né, a atividade séria, mas vocês podem ver que essa conexão entre o lúdico e atividades educacionais vem também, né, ali de milênios, né? Mas aí a gente tem também, assim, fazendo um grande pulo, assim, porque aí, desde a queda do Império Romano, aí na Idade Média, né, a gente teve a ideia de jogo sendo discutido, né, por vários pensadores, né, muitos pensadores católicos, por exemplo, começaram a associar a ideia do jogo à ideia da conexão que você tem com Deus, né, então São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Francisco de Paulo, então vários pensadores, né, especialmente dentro da Igreja Católica, começaram a pensar na ideia do jogo, na questão do jogo, nessa conexão com o divino, né, como uma metáfora para a nossa conexão com o divino, né, com o sagrado. Mas aí, quando chega na Idade Moderna, a gente começa a ter como exemplo de jogos, na verdade, os jogos de azar, né? Porque os jogos de carta, principalmente, jogos de dados, jogos que envolviam especialmente não habilidades, né? Não que envolviam sorte, né? Que envolviam o acaso, né, eles se transformam na atividade lúdica principal, especialmente nas cortes europeias, né? Então, você acaba criando essa dicotomia, né? O jogo é viciante, né? Então, os jogos passam a ser vistos como essas atividades ruins, viciantes, né? Então, toda essa ideia que a gente tem, né? Esse preconceito, por exemplo, que muitas vezes nós temos contra os jogos, né? Os games, vicia, faz mal e tudo, a pessoa fica lá, bitolada, né? Isso vem principalmente dessa percepção ali na Idade Moderna, né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha pesquisadores, né? Como, né, a gente já citou, Leibniz, né, que apontavam, né,
os jogos, né? Então aí começam a surgir, por exemplo, os jogos matemáticos, né? Então aqueles desafios matemáticos, né? Por exemplo, tem que passar a ponte, né? Aquele famoso desafio das pontes, né? Então tem que percorrer ali várias pontes, mas só pode passar uma vez em cada uma. Então como que faz para dar uma volta inteira, né? Então esses jogos matemáticos se tornaram comuns justamente porque o Leibniz, como o Leibniz coloca, né? O lúdico ele envolve esses prazeres, né? Então a gente consegue fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer em outras circunstâncias se não fosse por causa dele, por essas atividades serem prazerosas, né? E aí, um outro salto histórico aqui, aí já na era romântica, né, século XVIII, e principalmente século XIX, a gente começa a ver, na verdade, o jogo como um espaço de criatividade, porque aí, né, esses pensadores, por exemplo, o Rousseau começou a pensar na infância, né, como essa conexão, né, do instinto mais verdadeiro do ser humano, que é esse instinto puro, né, das nossas instâncias originais. Então, o jogo ele começa a ser visto, né, com uma avaliação mais positiva. E aí também, aqui a gente tem, né, o começo, né, principalmente aqui na era do romantismo, né, a gente tem o começo do estabelecimento, né, da escola como nós a conhecemos hoje, né? Então, por exemplo, a gente começa a ter, no final do século XIX, por exemplo, o Friedrich Froebel, né, que a gente já citou, né, algumas vezes aqui. Então, o jogo infantil passa a ser visto como esse espaço, né, da criatividade, esse espaço da invenção. Então, o jogo ele passa a ser considerado por essas características positivas. Então, com uma adequação da criança ao ambiente escolar, a gente poderia utilizar o jogo, né? Mas é aquela coisa, né? O jogo ele tem que ser educativo, você não pode pôr a criança para jogar o tempo inteiro, você tem que colocar limites no jogo, senão a criança vai virar jogadora, né? Ou seja, vai ficar viciada, né? Então, é complicado isso. Então, esses primeiros pedagogos ali que estavam abordando a questão do lúdico, né? Então, e não só pedagogos, pessoas que estavam escrevendo ali na época sobre a questão do jogo, né, e da educação, estavam começando ali a pensar nessas questões do que o lúdico pode nos trazer, né, em termos educacionais, né? E aí, no século XX, a gente tem um livro muito famoso, né, que é considerado um marco da história do estudo do jogo, né, como já uma questão cultural, né, que aí é com o historiador holandês Johan Huizinga. A gente, em português, a gente pronuncia Huizinga, mas na verdade a pronúncia original em holandês seria algo Huizinga, alguma coisa. Né? Eu brinco sempre, né, que eu sou caipira, então eu falo Huizinga, né, que é a forma mais aceita, né, da pronúncia em português, né, não é correto, né, mas, né, e o Huizinga ele passa a estudar, né, como várias atividades humanas, né, se originaram a partir do jogo. Por exemplo, ele vê muito questão dos rituais, né, e aí ele cita, por exemplo, livros como o Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade, né, que é um livro bem famoso na antropologia, né, para discutir justamente essa questão, né, dos rituais sagrados, né, como que se deu essa formação, né, né, eu acho que acredito que uma boa parte, né, ou todo mundo chegou a ler na faculdade, né, em aula de antropologia, essas coisas, né, e o Huizinga, ele começa também a especificar algumas questões sobre o jogo, né,
principalmente demonstrando que, na verdade, se o jogo ele é algo que é cultural do ser humano, então até mesmo as atividades que são chamadas sérias, por exemplo, o nosso trabalho, ou a nossa discussão política, ou a arte, né, eles têm algo de lúdico em si. Por quê? Porque o lúdico está na base ali das formas culturais da humanidade, né? E aí ele faz essa definição clássica de jogo, que é, né, sempre que alguém vai falar sobre jogo, acaba citando essa definição aqui do Huizinga, né, que é clássica, né? O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Ou seja, né, são justamente esse conjunto de regras que o jogo possui, né, essa coisa da gente se separar da nossa vida cotidiana que permite que a gente utilize também o jogo, né, como essa atividade educacional também, né, porque ali você consegue inserir, por exemplo, né, os conteúdos, né, a partir das regras, a partir da história do jogo, a partir dos contextos, né, que ali os educandos e as educandas, né, as crianças, adolescentes, os adultos que estão ali realizando aquela atividade, eles têm que entender, assimilar, né, esses conteúdos, essas regras, e com isso você consegue ali ir colocando, né, misturando ali seu conteúdo nessas, nessas atividades, né? Então, por isso que o jogo se torna tão interessante, né? Porque o jogo é composto por regras, o jogo é estruturado, né? Então, ele se torna muito interessante, por exemplo, com uma metodologia ativa educacional, justamente porque a estrutura do jogo nos permite ali, né, fazer um planejamento pedagógico, por exemplo, né, fazer um plano de aula que consiste, por exemplo, em uma atividade lúdica, né? Então, e aí vários pedagogos começam a ver justamente essa questão. Então, a gente tem um pedagogo, Francisco Jean Chateau, né, que por exemplo, ele tem um livro que chama O Jogo e a Criança, né, que aí ele vai falar justamente como o lúdico ele é uma função, na verdade, biológica, né? Então, a criança precisa, né, dessa exploração do lúdico, né? Então ele cita, tem um exemplo que eu li, sempre me ficou marcado, assim, que a criança joga a colher na mão, quer dizer, está com uma colher na mão, ela joga, né, o bebezinho ali para ver o que acontece, né? Ou, por exemplo, a minha gatinha, aqui que estava aqui atrás, catou e jogou os meus livros aqui no chão, né? O gato é um animal extremamente lúdico por natureza, né? Que eles ficam explorando ali o tempo inteiro. Ela explorou, ela quis saber o que ia acontecer se ela metesse a patinha dela nos meus livros. Então, aí aconteceu, né? Então, que o lúdico, ele é esse instinto biológico que nós, seres vivos, temos, né? Então, os animais jogam, né? Não só os seres humanos, né? E eu consigo me conectar com, por exemplo, com os meus gatinhos aqui, porque nós jogamos, né? Então eu brinco, por exemplo, brinco com eles, né? Pego uma corda, brinco, ou compro uma bolinha, jogo para eles brincarem, né? Então, nós conseguimos nos comunicar, né? Nós conseguimos estar em contato porque a gente realiza uma atividade em comum, né? E essa atividade em comum não precisa da linguagem humana ou da linguagem animal para ser exercida, ela precisa da nossa ação, né? E da ação principalmente sensorial, né? E o sensorial é algo que é uma experiência que eu vou receber de uma forma, né? Porque os sentidos humanos são, né, constituídos de uma determinada forma,
Né? Gatos, por exemplo, eles têm, né, visão de perto é meio embaçada, mas a visão de longe é muito boa, né? E eles conseguem, por exemplo, eles têm um reflexo muito melhor do que o meu, por exemplo, eles conseguem fazer coisas que eu não consigo fazer, né? Mas através dos nossos sentidos, dessas ações que nós compartilhamos, nós conseguimos até mesmo nos comunicar, né? Então, a gente não precisa de uma língua, a nossa linguagem comum é essa linguagem da ação lúdica. É interessante isso, é legal. Bom, eu acho muito legal, mas eu também sou uma nerd, né? Então, espero que vocês achem legal também. E aí, gente, quando a gente chega, né? Como nós podemos, então, né, retomando, como nós podemos utilizar. Oi? Antes de você passar para o lúdico na história, só vou reproduzir a pergunta aqui do Guilherme no chat, tá? Uhum. Ele lançou uma pergunta aqui. Mas como pensar o lúdico nos animais se o lúdico, quando o lúdico está geralmente no campo. Perdão. Mas como pensar o lúdico nos animais se o lúdico, quando. Guilherme, pode ler, por favor, tá? A questão está meio. Desculpe, tem um tem na um buraco na frase. frase aqui que eu Uhum. esqueci de apagar, mas basicamente a pergunta vindo do conceito mesmo de lúdico. Lógico que a gente pode pensar polissemicamente a palavra e a transformação dela, mas pensando ela como uma origem desse lugar que não é o trabalho, né? Ou como você estava pegando lá do começo das definições. Então, será que inserir os animais no conceito de lúdico é possível, né? Já que os animais, o conceito de trabalho é um conceito cultural, né? Ideia de sociedade e tal. Não sei, eu acho que não é uma pergunta fácil de responder, mas só para colocar aí. Não, Me veio essa ideia. Na verdade, Guilherme, quando a gente fala de incluir os animais, por exemplo, nesse instinto lúdico, a gente está falando justamente desse instinto biológico da exploração, né? Pode ser, eu não consigo, por exemplo, conversar com a minha gata aqui para saber o porquê, né, dela ter derrubado aqui meus livros no chão aqui durante a nossa aula. Mas eu sei que esse sentido da brincadeira da exploração dá prazer a ela, né? Por exemplo, uma vez ela foi aqui para o quintal da casa que fica aqui do lado, né? Que era a casa do meu marido. Ela pulou para lá, assim, e aí eu fui buscá-la e ela não queria, chamando, e a bonita não queria ir pro meu colo de jeito nenhum. Eu andava para um lado, ela corria. Aí eu andava para o lado que ela estava, ela corria de volta. E isso à noite, né? E vocês viram que ela é uma gata totalmente preta, então fica difícil de ver de noite. Eu estava lá com a lanterna, né? Para mim estava difícil ver. E aí o meu marido com uma lanterna também, né? Aqui na varanda aqui de casa. De repente ele vê, ela começou a rolar no chão, né? Que é aquele ato que os gatos fazem, né? Quando eles estão sentindo prazer, né? Eles estão assim felizes, né? Eles começam a rolar no chão. Então ela estava entendendo ali, eu estava entendendo toda aquela ação como algo, né? Que para mim não era um jogo, né? Não era uma brincadeira. Eu estava ali sério, eu queria levar ela de volta para casa, né? Levar porque estava frio. E ela estava se divertindo ali com a situação, estava ali rolando e sentindo prazer, né? Gostaria muito de entender a linguagem dela, né? Miando, né? E saber o que ela estava pensando, mas com certeza eu sei que ela estava sentindo prazer, porque justamente nessa exploração que o lúdico faz, né? Desencadeia esse instinto prazeroso, ele não é somente humano, né? Esse instinto prazeroso, ele é, na verdade, algo que né, ele vem dos animais com um certo nível cognitivo, né? Até onde a gente sabe, né? Então,
né? A gente não sabe, por exemplo, se artrópodes, né, os insetos têm, né, vai que né, eles têm, mas todo o animal que ele tem habilidades cognitivas mais envolvidas, ele vai ter, de uma certa forma, também essa exploração do ambiente a partir do brincar. Né? Eu posso complementar uma Claro. coisa? Quer dizer, não sei nem se é complementar, mas é que eu tive a impressão que a dúvida do Guilherme, de repente, veio porque, né, vê se é isso, tanto Letícia quanto Guilherme, ou se eu estou bagunçando aí a fala dos dois. Mas eu fico pensando assim, eu não sei se essa associação do lúdico versus trabalho, se não é aquela coisa lá aristotélica, lá de trás, quando Aristóteles separa o lúdico da seriedade. E aí a gente ficou um pouco com esse ranço, digamos assim, né, dessa tradição de separar um pouco o lúdico do que é sério, né? Sim. Só que como a Letícia fez esse histórico do lúdico, né, ao longo aí da nossa sociedade ocidental, o lúdico, na verdade, se tornou um termo polissêmico, né? Em alguns momentos, inclusive, significando escola, como em Roma, né? Então, ou seja, o conceito foi sendo remodelado, reapropriado, acho que seria, de várias maneiras, né? E hoje, obviamente, a gente está discutindo e reapropriando, mas eu acho que assim que a gente está justamente fugindo dessa questão de fazer do lúdico uma coisa versus trabalho, versus seriedade, né? É pensar exatamente isso que a Letícia fala, que ela trabalhou muito bem na dissertação de mestrado dela, que é pensar o lúdico como exploração, né? Porque isso é exatamente onde está a questão, o que aproxima, né, o lúdico do cognitivo, que é a questão do prazer e das multissensorialidades, né? E é o que nos aproxima dos animais, né? Já que a gente tem aí um certo aparato sensório-motor, perceptivo, que é diferente, né? Obviamente é diferente entre as espécies, mas que aparentemente tem algumas questões aí que podem ser compartilhadas, eu acho. Mas eu acho que a questão do trabalho está passando lá por essa tradição aristotélica, né? Isso, que a gente perfeito. ainda... Né? Obrigado, Fátima. Só um comentário. Talvez, eu não quero desviar, só por causa desse exemplo, né, toda a linearidade que a Letícia preparou, mas só para pontuar o que eu coloquei, talvez a questão não seja só do trabalho mesmo, a questão dessa comparação direta entre cultura e natureza, toda essa transição, né, de cultura para natureza, porque seguindo o exemplo que a Letícia deu, por exemplo, de buscar o gato e ele não está num tipo de movimento de sobrevivência, digamos, um gato tentando atravessar um muro para não cair, ele não está brincando, ele está sério, porque ele sabe que ele pode morrer, digamos, né? Então, eu acho que cai aí numa categorização do que seria a diferença entre prazer e alguma outra coisa, que seria, não sei, sobrevivência, sei lá. Só para tentar pensar em termos um pouco isso, assim, né? Sei lá, mas eu não quero desviar o assunto da aula, só para pontuar o exemplo aqui, porque ele me chamou a atenção. Claro, mas aí eu vou te... Aí eu vou complicar mais ainda a tua questão. Vou fazer mais uma pegadinha. Alguém já viu aquele programa o Largados e Pelados? Da TV a cabo? Já. Eu confesso, eu já vi. É o meu guilty pleasure, né? Eu adoro aquele programa. É muito fake, eu acho que é muito produzido, sim, mas... Né? As pessoas da equipe lá com eles. Não é bem, né? Porque a premissa, para quem ainda não viu Largados e Pelados, a premissa do programa né, eles colocam um homem e uma mulher, ou né, normalmente um homem e uma mulher, né, 21 dias pelados em um ambiente selvagem,
sem equipamentos, levando só um facão, né, uma pedeneira, né, de fazer fogo, no máximo, e eles têm que sobreviver ali os 21 dias, né, estão largados e pelados. E, né, então, tem uma questão de sobrevivência aí, né, que é forte, mas por que as pessoas, então, se submetem a uma experiência dessa, se essa experiência for, por exemplo, totalmente real, como ela é apresentada na televisão? Ou em partes como ela é apresentada, né? Muito é também por esse sentido de exploração, de explorar o que você pode fazer, né? Se você é capaz de conseguir ficar os 21 dias, aguentar lá, se você é forte, né, em termos corpóreos, ou se você é forte em termos mentais, né? Se você é forte, né, se você consegue ser inteligente o suficiente para explorar com os poucos recursos que você tem ali, explorar, né, aquele ambiente, né? E aí eu falo, e o Largados e Pelados? Né? Tem o sentido também da sobrevivência, mas não tem a exploração, não tem esse prazer ali por trás também? Lembrei aqui, não sei se no Jesper Juhl tinha isso, eu não me lembro qual dessas classificações clássicas de jogos, mas existia uma das categorias que era o fato de ter regras e tal, mas tinha uma categoria, uma condição, uma das condições para uma coisa ser considerada jogo, seria o fato de que você tem a opção de desistir. Então, por exemplo, se você aposta a sua própria vida, não é mais jogo. Que não é o caso deles. Né, não sei, talvez por aí que você está elaborando, não sei. Sim, também, né? Porque o jogo é uma categoria voluntária, né? Mas e quando a pessoa se coloca em riscos propositais? Por exemplo, ontem eu não sei, naquelas coisas de YouTube, né, que a gente começa a ver vídeo e não sabe onde vai parar, eu comecei a ver um vídeo sobre a história do pessoal que fazia surf de trem, né, no Rio, São Paulo, ali anos 80, anos 90. Né? Vocês se lembram dos surfistas de trem, né? O pessoal do Rio deve se lembrar bastante, né? Sim, eu novamente, me lembro sim. Bastante. Sim, sim. Eu fiquei pensando, não sei se a gente sai da categoria, mas assim, nos esportistas, né, de esportes radicais, né? Tipo montanhismo, subir o K2 ou o Everest, entendeu? Que é algo que assim, é para os fortes, né? Assim, tem um desafio e tem muito caso de grupos, né, que se perdem, que caem em avalanche. Então, tem também essa coisa, né? Não sei também se entra por aí, né? Mas tem a questão do desafio da autoprovação, não sei se poderia ir por aí também. Eu estou tentando definir um contraste, sabe? Eu vou dar um outro exemplo. Digamos, um músico, um ator, ele brinca, né? De certa forma, ele brinca. Só que se ele está naquele dia fazendo aquilo a contragosto, porque queria estar com a família, só que ele precisa ganhar aquele dinheiro e tal, ele está trabalhando. Essa diferença entre uma coisa, ela pode ter uma estética do brincar, ela pode ter uma forma do brincar, mas ela pode ser obrigatória. Não sei. Me parece que quando a coisa é obrigatória, ela perde o status do lúdico. Isso é empírico, não sei quem fala isso, sei lá se alguém fala desse jeito, mas... É o Huizinga mesmo, né? A definição de lúdico que o Huizinga apresenta também trabalha justamente com essa ideia, né, do jogo ser um ato voluntário, né?
Tanto que muitos professores, né, quando eu vou fazer alguma formação de professores, ou quando eu estou conversando com professores de escola básica, né, a gente chega sempre nesse tema, né? E se o meu aluno não quiser participar? Né, como o pessoal, a aula passada, né, relatando a experiência, né, do pessoal do Cibercog na Escola Madrid, que no começo os alunos não se envolviam, né, justamente porque é um jogo, é prazeroso, mas eles eram obrigados a estar ali, né, no ambiente escolar você é obrigado a estar ali. Então, principalmente, o que, assim, relatos de experiências que eu já coletei, é que isso é uma questão principalmente para alunos mais velhos, que quando eles se sentem obrigados a estar ali naquela atividade, eles não sentem o prazer que eles teriam se eles estivessem em casa, por exemplo, jogando. Né? Pode ser, às vezes, o mesmo jogo, a mesma estrutura de jogo, mas na escola é chato, em casa não é chato. Por quê? Porque em casa eu estou escolhendo jogar. Na escola, muitas vezes eu sou obrigada a jogar. Né? Então tem realmente essa questão, Guilherme, assim, de o que ativa e o que desativa, né, o instinto do prazer e o instinto lúdico ali dentro das atividades. Mas eu acho que o que é importante a gente pensar é também que não existe uma separação tão rígida, né, como ali a gente vem dessa tradição aristotélica, né, que as coisas elas são muito mais imbricadas, muito mais misturadas do que a gente pode imaginar. E por isso que é tão complexo a gente discutir o jogo, né, o limite do jogo. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente discutiu muito durante o congresso né, da divisão brasileira da Associação Mundial de Pesquisadores de Games, ano passado, né, a DIGRA, da qual eu sou da diretoria. Né. A gente estava discutindo justamente essa questão, né, por exemplo, como ações que são aparentemente lúdicas, elas são violentas, né, por exemplo, quando elas trazem em si discursos de ódio, né, por exemplo, nas redes sociais, né. Muitas vezes a pessoa é racista, a pessoa é sexista, a pessoa é misógina, né? A pessoa comete ali trocentos milhões de preconceitos, e quando a pessoa é confrontada, ela fala: ah, mas eu só estava brincando. Mas qual que é o limite da brincadeira? E quem estava brincando? O brincar, ele envolve, né? Ele envolve um ato relacional com os objetos que você está utilizando para a brincadeira, né? Por exemplo, o livro aqui que a minha gatinha derrubou, para ela é um objeto lúdico, porque ela estava brincando com ele, né? Ou com as pessoas com as quais você está brincando. Né? A pessoa que está sendo ofensiva e fala que é brincadeira, ela pode até achar que ela está brincando, mas o outro não está incluído na brincadeira dela. Com certeza não está. E não se vê nesse lugar. Né? E aí a pessoa pode até ter a impressão que ela está ali em um momento lúdico, né? Mas na verdade ela está ali trazendo uma fala ali, né, cheia de violências. Então, qual que é o limite do jogo nesse sentido? Né? Alguém levantou a mão? Eu. Olha só, na verdade, eu levantei para falar uma coisa que a Andréia colocou ali, mas tem mais duas outras, então deixa eu falar as minhas. Isso que Letícia está falando, na verdade, eu acho que é a discussão sobre o bullying, né? É como a gente conversa, né, com as crianças do que é o bullying. É divertido quando está todo mundo se divertindo, né? É piada, é brincadeira quando todos os envolvidos estão achando engraçado. Agora, se um está se divertindo e o outro lado não, então não é brincadeira, porque alguém está né, não está confortável na situação. Agora, outra coisa que eu ia falar, Letícia, assim, a gente não está de forma alguma defendendo
que o lúdico é bom, é sempre bacana. O lúdico também pode ser apropriado para coisas complicadas. Por exemplo, a Sueli Fragoso, professora da URGS, né, que trabalha com Letícia também na presidência da DIGRA, a pesquisa dela atual é como o lúdico foi apropriado por estratégias de desinformação e fake news na comunicação. Eu acho que ela usa, eu não sei se é Facebook, YouTube, Facebook, Instagram, ela está usando umas 2 mídias sociais assim para fazer a pesquisa dela. Então, é exatamente o lúdico para uma apropriação, digamos assim, ruim, completamente contra-educativa, né? E a Andréia Marques colocou aqui, Letícia, no chat, ela falou algo super curioso, que é o seguinte: algo semelhante ocorre com o uso da internet e aplicativos. Já vi vários relatos de estudantes da AB, da educação básica, né, Andréia, que não querem usar porque a internet é para o lazer. Olha, sim, que interessante, né? Essa era uma pergunta que eu tinha. Na verdade, eu tenho, a Letícia, quer dizer, quem me conhece já deve ter ouvido falar esse exemplo. A minha filha, quando estava lá no primeiro ano do fundamental, segundo, aquele período em que você está aprendendo as operações básicas de matemática, adição, subtração, multiplicação, não sei o quê, ela jogava aquele joguinho que é da Disney, que é o dos pinguinzinhos. Esqueci o nome. Claro, Clube Penguin, né? Clube Penguin, o Clube Penguin. E eu lembro que um dia ela estava em casa, fim de semana, jogando aquilo, e ela, dentro do jogo você consegue uma moeda, né, que é uma forma de economia dentro do jogo, né, forma monetária dentro do jogo, e à medida que você faz coisas no jogo, você consegue moedinhas, e essas moedinhas permitem que você comprasse roupinhas para o pinguim, ou então um iglu. E eu lembro que um dia ela passou um tempo grande, né, não lembro mais a tarde inteira, quantas horas, fazendo contas, porque ela ia, fazia alguma coisa no jogo, conseguia umas moedinhas, e ela voltava, pegava um papelzinho fazendo contas para saber quanto faltava para ela comprar um iglu, sei lá, na praia, na montanha. Tinha iglu na praia, tinha mesmo. Ou uma bolsa, uma roupa nova para a pinguinzinha dela e para o perfil, né? E eu fiquei justamente me perguntando, assim, vendo ela lá tanto tempo ali imersa naquela atividade e fazendo contas, várias folhinhas, né, com continhas de subtração, principalmente, e eu fiquei me perguntando, se fosse um professor que tivesse dado essa atividade na escola, será que ela teria essa imersão toda, né? Que é exatamente a questão que a Andréia está colocando aqui, né? Acho que não, né? Acho que se é o professor que manda fazer, não vai ter o lazer, né? Curiosíssimo, né? E aí, a Cristiane aqui colocou o seguinte, e tem também o contrário, o jogo, o lúdico, pode levar a discussões e debates. Vi isso acontecer num jogo de teatro do oprimido, com um colega que achava que nunca tinha sofrido racismo, e a partir do jogo que gerou uma discussão, começou a perceber isso. Segue a Cristiane. Tem jogos que são de desafios matemáticos. Meu filho de 7 anos brinca com um que tem a raiz quadrada. Contas que na escola está longe de aprender, mas adora porque é brincadeira. É exato. Aí eu quero que se a escola se apropria disso, o que acontece, né? Aí a Andréia Marques aqui colocando, a didática muitas vezes mina o interesse, né? Quer dizer, curiosíssimo. Aí eu fico pensando aqui, me metendo, mas já vou calar a boca, Letícia, se aí a questão da gente trazer eles para criar o jogo desde o início não pode ser uma estratégia interessante, né? Se eles começarem a se sentir atores, né? Mais protagonistas da situação, né? Mas são questões, não tenho dúvida. A Mila levantou a mão. Pode falar, Mila. Não, é muito rápido. Exatamente isso que você falou, eu ia até relatar. O trabalho de conclusão
da faculdade do meu filho, né, apesar de não ser em comunicação, ele fez sobre um game específico, e o quanto, né, a comunicação, a divulgação desse jogo foi benéfica no sentido de ter a participação, né, muito intensa, não só dos personagens, em que faziam lives e tal, e do próprio produtor, junto com os gamers, né? Então, foi muito interessante, porque aí eu até vou falar uma outra coisa também que eu pensei muito enquanto a Letícia estava falando. Hoje a gente tem uma demanda, né, dessas novas gerações, sobretudo, para uma geração de experiência. Se você, por exemplo, já aconteceu lá nas minhas aulas, né, de eu fazer um jogo com outros professores para instigar, sei lá, o processo criativo, e no semestre seguinte, se eu usar esse mesmo jogo, né, eles se falam e eles dizem: ai, professora, já sei esse jogo, né, porque é uma coisa muito ávida por experiência, não sei se vocês têm essa mesma, né, de geração de experiência, encante-me, né, eu tenho que estar encantado, né, e aí, para estar encantado, eu não tenho que ter necessariamente uma relação com o trabalho, se eu vejo que eu estou fazendo alguma coisa de trabalho, isso deixa de ser prazeroso, né? Então, muito interessante, porque até na pesquisa, voltando à pesquisa do meu filho, depois até, se vocês quiserem, eu vou perguntar para ele, obviamente, né, o que eu estou falando aqui, mas ele vai publicar, ficou muito bom. E o quanto, né, essa experiência de participar da construção do jogo fez absoluta diferença, inclusive na forma de, não só de se comunicar, né, mas também aí ele olhou mais para a questão promocional, né, para promover esse jogo, porque os gamers se sentiam pertencentes, né? E uma coisa que eu queria só compartilhar é que numa das... depois que a gente, em sala de aula, percebeu que a gente não podia ficar usando os mesmos jogos, nós fizemos uma dinâmica para os alunos criarem jogos, né, para instigar a capacidade deles, né, criativa e tal. E foi incrível, porque eles geraram jogos, assim, óbvio que a gente trazia algum tipo de temática, né, e eles criaram jogos, assim, incríveis. Em um semestre só, a gente saiu, sei lá, com 5 jogos diferentes, né, que eles tiveram, inclusive, muito prazer de compartilhar, a gente pediu autorização, obviamente, mas, assim, a gente aplicou depois. Então, pode ser um caminho, porque eu acho que a coisa da geração de experiência está muito forte, principalmente para as gerações mais novas, para a gente reter a atenção, né, desses alunos. A própria sociedade tem muito essa coisa de, né, eu quero gerar, eu preciso ser encantado pela experiência. Acho que não é nem só as novas gerações, não, até as nossas, né, falando de mim, se traz uma experiência positiva, eu me agarro, mas se não traz, né, como é que é isso? É só esse comentário que foi meio confuso, mas não sei se vocês entenderam. Não, é isso. Inclusive, Mila, você tem publicado essas experiências? Assim, Não tenho. Pois eu não tenho publicado, até porque, Letícia, assim, nunca pensei em publicar, sabe? Eu trabalho com metodologia ativa já há um tempinho, mas não tenho publicação, mas até tenho interesse, sim, que é uma área que eu tenho muito interesse. Entende? Mas deveria publicar, mas por que não? Com certeza, com certeza. Vou pensar nesse aspecto, porque eu acho que essas experiências a gente tem que compartilhar mesmo, né? Para tentar segurar a turminha aí, seja de que faixa etária for, né? Porque no mundo da graduação e da pós, tá? Não falando só, eu sou professora de pós e de graduação. Está muito difícil, muito difícil. Está difícil de reter eles, assim, durante uma hora. A partir de uma hora, se você não colocar uma atividade, fizer alguma coisa, não dançar um tango, não dá. Então, eu acho que não, com certeza, adoraria. A grande questão, sim, aí a gente óbvio que essa questão da geração experiência, né, a gente poderia explicar, obviamente, com vários olhares, né, mas pensando nessas questões, por exemplo, de cognição que a gente está trabalhando, né, aí que vem essa coisa da gente perceber, né, por exemplo, como o nosso consumo de mídia se torna cada vez mais a partir de experiências que são construídas por quem está consumindo, né, o meio de comunicação.
porque é uma coisa que a gente sempre cita, assim, né? E que meus alunos, por exemplo, de artes, eles ficam muito pensativos quando eu falo isso para eles, assim, né? Olha, vocês percebiam que, por exemplo, a TV normal, né? A TV que é transmitida aí, a TV tradicional, né? Ela era uma experiência muito mais passiva de consumo, porque a gente ligava a televisão e o que estava passando ali era o que a gente consumia. Hoje não, a gente procura o nosso próprio conteúdo. E isso acontece também, né? Aí já lembrando, né, da experiência que a professora Andréia colocou também, né? Por exemplo, nos meios digitais, na internet, né, que é vista por lazer também, a gente procura o nosso próprio conteúdo. Né? A gente estabelece, por exemplo, as formas de leitura. Quando a gente está numa página, quando a gente está num site, quando a gente está numa rede social, nós estabelecemos os nossos modos de leitura. Né? Não é mais aquela leitura linear, tradicional, né? Do começo, meio e fim. Você pode construir os seus caminhos de leitura a partir dos links, a partir, né, dos hipertextos. Então, tudo isso realmente se modifica, né? E uma das coisas que eu sempre comento com os meus alunos de licenciatura é justamente isso, né? E aí eu falo, vocês, né, a geração de vocês é uma geração que, querendo ou não, já nasceu dentro dessa lógica, né, desse consumo ativo, dessas experiências, dessas explorações ativas, né? Então, como que vocês vão fazer? Qual que é a minha dificuldade de prender vocês aqui em sala de aula? Qual que é a dificuldade que vocês vão ter em prender os alunos de vocês em sala de aula? Né? Então, uma coisa, eu acho que uma estratégia que eu sempre faço, por exemplo, né, para poder prendê-los ali dentro de uma discussão teórica mais pesada, é sempre tentar relacionar ao máximo com exemplos do cotidiano deles, né, com questões culturais, com acontecimentos do dia a dia, assim, né, coisas factuais, né, que estão acontecendo ali naquele determinado momento, justamente para tentar contextualizar e trazer o aluno para dentro daquele conteúdo, né? Não é uma metodologia ativa em si, né? Porque eu estou utilizando, né, por exemplo, né, um modo expositivo de aula um pouquinho mais tradicional, na discussão de texto, mas é pensar a discussão de texto de uma forma mais ativa, né? Muitas vezes os alunos chegam fazendo relações que não têm absolutamente nada a ver com o texto em si que eu estou trabalhando naquele momento, mas tem a ver com justamente esses caminhos de discussão que a gente foi fazendo, e aí eu tenho que ir direcionando essa experiência deles ali com esses conteúdos, né? Então, não é uma metodologia ativa em si, mas né, é algo que a gente pode aplicar, né? Pelo menos que eu tento aplicar em sala de aula, né, com meus alunos a partir disso. Eu não sei o que vocês consideram sobre isso, né, as experiências de vocês sobre isso, né? Quem? Let's. Não, é que tem uma pergunta do Guilherme. Quando o pessoal tá. O Guilherme perguntou aqui no chat se daria para dizer que esse lugar da ação voluntária engajada, que a gente está, que acho que na verdade a professora Andréa Marques, Mila, que é professora também, levantaram essa questão do protagonismo do aluno, né? Sim, de que claro. ele se sente engajado, interessado se ele estiver fazendo, se for ele que estiver produzindo. Não adianta a gente fazer o jogo em casa, ou nós aqui nos reunirmos, né? Olha que fazer o jogo a gente levar para eles jogarem e dizer quais são as regras, né? Eles querem fazer. Acho que isso é bem curioso, porque eles querem propor suas regras. Exatamente. A Andréa Marques falando mais de educação básica, a Mila falando de graduação e pós, né? Então, é interessantíssimo, né? Porque né, eles querem participar, né? A Andréa levantou aqui a mão. Aí a pergunta do Guilherme,
daria para dizer que esse lugar da ação voluntária engajada pela ludicidade tem a ver com o conceito de círculo mágico do Huizinga. Tá. E depois, Andréia. Tá. Sim, o Guilherme, o ciclo mágico é justamente isso, o ciclo mágico é esse espaço, que está aqui até nesse meu slide, nessa separação do tempo e do espaço, né, essa simulação das regras de funcionamento ali do jogo, e que isso constitui o ciclo mágico do Huizinga, seria justamente essa separação da nossa vida cotidiana que acontece numa ação lúdica, né? Então, por exemplo, eu posso falar que aqui a gente está no jogo da Let's, né? Quais são as regras aqui do jogo da Let's que a gente está fazendo? Isso vai acontecer até 8 horas, aqui nessa sala do Google Meet, pela internet, vocês, né, eu vou começar a apresentar a discussão, vocês vão trazendo outras questões para a gente ir discutindo, e esse é o jogo da Let's, né? Se, de repente, por exemplo, a conexão de vocês cai, ou vocês saem da sala aqui do Google Meet, já não é mais o jogo da Let's. Vocês estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo tempo, mas vocês não estão mais compartilhando essas regras aqui que estão aqui ocasionando essa atividade. Então, é isso que seria o ciclo mágico do Huizinga, justamente essa separação espaço-temporal, essas regras que são diferentes das regras, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, né, essa coisa diferente. Então, esse é o ciclo mágico. Né? Andréia, por favor. Oi, gente, vou tentar abrir a câmera, que a minha conexão está tão ruimzinha. Dei aula hoje a tarde toda online. Ok, consegui. Bem, gente, quero primeiro agradecer, né, pelo curso maravilhoso. Está sendo muito bom acompanhar as discussões, né? Eu dou aula no CAP da UERJ, na Educação Básica, também dou aula na graduação e na pós. Estou nos 3 segmentos. E eu tenho trabalhado na Educação Básica com alguns gêneros digitais, multimodais, né? No caso, com os memes. E o que eu tenho percebido junto com a minha equipe é justamente uma inversão dessa didática. Estou chamando assim, na falta de um nome melhor. Ao invés de a gente estar levando, né, o meme pronto e partindo, né? Vamos fragmentar o texto, tem a imagem, ou tem o vídeo, ou tem o texto. A gente está fazendo ao contrário. A gente está perguntando para eles, né, como eles reconhecem aquele gênero, como usam no seu cotidiano, né, se repassam, se repostam, que tipo de assunto. E, a partir daí, a gente propôs que eles façam seus memes. E aí, eu estou falando de uma turma de 9º ano, né, no caso. E a produção dos alunos é uma produção assim, surpreendente, de observar com criticidade e humor o cotidiano da escola, as coisas que a escola precisa melhorar, por exemplo, dentre outros aspectos. Escolhas de imagem e de texto totalmente adequadas, né, com pitada de humor. Então, quando a gente, né, pensa no lúdico e pensa no jogo, a gente pensa que vai brincar, mas o processo de elaboração é um processo lúdico, né? Essa inversão da didática da sala de aula. E a minha sala de aula de educação básica é uma sala de aula com muito pouco recurso. A gente usa o próprio celular, o celular deles, e compartilha, o que é muito ruim você não ter, né, assim, uma sala com muitos recursos. Então, acho que essa inversão é uma inversão que a gente precisa pensar, né, até que ponto eu preciso alimentar, né, o meu estudante com aquilo que já está posto. Será que eu não posso trabalhar com inferência? Será que eu não posso, né, partir desse movimento ao contrário? E aí entra também as questões de programação, né? Eu trabalhei um tempo com Scratch, não sei se vocês devem conhecer, né?
E no início, muita resistência com a produção. Eu trabalhei com Scratch na pós também. E depois que eles pegam a lógica, o desafio de entender a lógica de um apresenta com o outro, a coisa vai. Então, é aquela coisa mesmo da gente estar trabalhando na contracultura da cultura escolar. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa exercitar o rompimento, né? Exercitar a quebra de paradigma. Então, era isso. Obrigada, Letícia. Estou, assim, amando. Super curtida a discussão. Que é isso. Eu que agradeço, André, as contribuições, até mesmo porque é muito importante a gente ouvir, assim, né, esses relatos de experiência, porque eles, os relatos de experiência até corroboram, assim, né, até mesmo porque, por exemplo, eu tenho experiências muito parecidas com os meus alunos de graduação. Por exemplo, eu dei uma disciplina no semestre passado que chama Arte, Educação e Novas Tecnologias. E que aí uma das minhas aulas foi meme. E aí um dos meus exercícios avaliativos foi justamente pedir para que eles fizessem seus memes de arte. Eu falei, olha, se coloquem nesse lugar de um professor de arte, de uma pessoa que está trabalhando com arte e educação. Né? Como que vocês colocariam um conteúdo de, por exemplo, história da arte, né, ou uma técnica artística que vocês queiram apresentar para os seus alunos e alunas, como que vocês fariam isso em sala de aula? Né? O que vocês fariam? Né? Então, é justamente nesse sentido. Então, e o resultado é maravilhoso, porque realmente eles conseguem adequar, né, a linguagem do meme, desse humor, dessa coisa até escrachada, eles conseguem fazer essa adequação aos conteúdos. Né? Então, eu sempre faço uma discussão primeiro, né, antes de apresentar atividade. Né, eu faço leitura, por exemplo, de textos, eu faço leitura de um relato de experiência, um artigo de pessoal da seção de educação do Museu Nacional, né, foi publicado numa revista da UERJ, na revista Periferias, eu acho que é do polo da UERJ de Duque de Caxias, né, da pedagogia, e que aí apresentando justamente uma atividade, né, antes do Museu Nacional pegar fogo, infelizmente, né, de levar os alunos, né, de escolas públicas ao Museu Nacional, entregar um tablet na mão deles, falar agora, olhem, né, faz toda a contextualização histórica, mostra, né, faz toda a visita ao museu, agora façam memes aí com o que a gente tem aqui no museu. Né? É muito legal, depois se vocês quiserem eu posso até compartilhar o link desse artigo, assim, que é um barato, assim, é muito legal. Eu ouvi o barulho da mãozinha. Fui eu de novo. Desculpe, dessa vez era só para retificar, porque quando eu apresentei a Andréia, eu falei que a Andréia estava trazendo a experiência de educação básica, mas foi porque você botou ali EB. E eu esqueci completamente, queria retificar, que a Andréia é professora de graduação e pós-graduação, né? E, na verdade, de licenciatura, não é, Andréia? Não tem nenhum problema. Eu nem falei esse tipo de correção, não, Fátima. Não, mas é porque, assim, até para a gente se conhecer também, Andréia, a gente está tentando, sempre que a gente fala, sem se dizer de onde você assim, estado, não sei o quê, de onde dá aula. E assim, a Andréia realmente tem uma experiência riquíssima, né? Que ela pega o pessoal pequenininho, né? Ela pega desde os pequenos até os grandões, né? Os maiores que a gente, né, Andréia? Então, eu só não trabalho com os bem pequenos, né? Com os pequenininhos não, mas sexto ano em diante. A Fundamental 2. Né? 2. Não, mas já é uma experiência riquíssima, né? Porque eu só com graduação e pós, então já é o povo adulto, digamos assim, né? Mas o interessante é o que a gente fala para a educação básica, que, assim, acho que é uma experiência que é bastante desafiadora, também está servindo, como a colega comentou, para pós e para graduação. Né? Hoje mesmo, na turma de pós, até me atrasei para vir aqui depois para o curso, a gente estava... eu preparei jogos para eles,
né, para trabalhar texto, um texto pesado. Então, eu fiz aquele tipo Pac-Man, sabe? Aqueles que tem que... Né? Sim. E aí a gente jogou Pac-Man com alguns conceitos do texto para poder engajar, né? Para poder, assim, ativar outras formas de aprender. E eles amam quando a gente faz, né? A gente produz meme. Eu levei um meme com o Jigsaw, dos Jogos Mortais, e vocês, que comecem os jogos, vocês leram os textos, e aí o pessoal fica rindo. Aí a gente está falando de mediação semiótica, e vai usando o que a gente tem, né? Então, acho que isso é uma necessidade também dos segmentos mais avançados, né? A gente, daqui a pouco, cada vez mais, eu acho que essa aula expositiva ela tende a desaparecer, a ser cada vez menos usada, né? É a impressão que eu tenho. Vamos ver aí o que o futuro diz, né? Mas obrigada, Fátima, Letícia. E só um comentário, né? Vocês veem, não tem barreiras de conteúdo, né? A gente pode usar a mesma. Gente, eu sou de uma outra área, né? Sou de administração, empreendedorismo, uma outra pegada. E dá para a gente, inclusive, por exemplo, uma das atividades que eu queria compartilhar com vocês que eu faço, que é super legal, é eles aprenderem a vender o próprio peixe. Então, a gente tem que fazer uma representação, um desenho, né? Que retrate a sua pessoa com o objetivo, né, enfim, numa entrevista, eles se mostrarem o que eles gostariam de destacar. Então, acho que assim, a gente pode... O bacana é que essas metodologias, não importa qual é o curso, né, a Andréia também falando, não importa que é lá no ensino de base, na graduação, eu acho que é uma demanda, concordo com você, eu acho que a aula expositiva clássica, né, ela tende a morrer. Até porque nem a gente aguenta mais, nem eles, né? Aquela coisa, o pessoal dormindo na tua frente, eu, pelo menos, fico muito mal quando eles ficam fechados. É verdade. Alguém mais levantou a mão? É que eu não estou vendo. A Samantha. A Samantha Matos. Oi, gente, boa noite. Samantha. Eu vou fazer uma intervenção rapidinha, porque me aguçou muito, assim, a curiosidade e as memórias, né, com essas falas de todos, né, do trabalho da Letícia. E a minha intervenção é no sentido de, tal qual conteúdos didáticos, indicações de livros, o lúdico, ele vem também com uma tarja. Às vezes a gente acha assim, esse jogo ele só serve para tal faixa etária, essa prática ela só serve para tal faixa etária. E a minha experiência de sala, assim, ela tem me mostrado que a gente se surpreende imensamente. Alguém falou agora sobre isso, né, que fez um trabalho no ano, e foi incrível. E eu tenho essa experiência da minha tese, quando eu perguntei para os alunos sobre conceito de literatura, sobre o que eles achavam que deveria ter sido lido em sala de aula, quais seriam as propostas, as didáticas que os professores poderiam utilizar em sala de aula, gente, eles deram um show. Então, assim, tem falas dele que eu corro e eu comparo, assim, com os teóricos, e que é igual, ele só não tem, assim, a forma de assinar e de dizer essa fala é minha, ou eu posso aqui, né, reverberar essa fala, mas os nossos alunos sempre surpreendem, sempre, de todos os níveis. Também já trabalhei com menores, trabalhei com fundamental maior e menor, trabalho com ensino médio, já trabalhei também na graduação, e a gente percebe isso, né? Que a gente não tem que limitar e dizer isso não dá. E também o inverso é proporcional, porque se você pega um jogo muito simples, você acha que um adolescente ou um adulto não vai gostar porque é um jogo de criança. E às vezes o que a gente quer mesmo é ser criança, se divertir, é sentar no chão, é botar os pés para cima, porque a gente não tem mais espaço para isso. Né? Então, só para a gente pensar nessa questão da adequação, que às vezes a gente fica muito numa teoria fechada e limita essas faixas etárias e a gente está limitando as possibilidades, né? Também. Gratidão. Não, perfeito, professora Samantha, porque é muito desse, até mesmo, muitas vezes as pessoas acham que didática lúdica, ele serve só para o Fundamental 1, serve para a educação infantil,
Já Fundamental 2, ensino médio, já nem tanto. Por quê? Justamente por essa visão, né, de que o jogo ele seria o campo da criança, né, da primeira infância, mas, na verdade, quando a gente pensa que o jogo, se a gente pensa que nem o Huizinga, né, que o jogo está presente em praticamente todas as nossas formas de cultura, né, a gente vê que o adulto joga também, e por que que a gente também não pode acessar, né, essa nossa parte chamada infantil, né? Então, a gente pode ver isso na própria BNCC, né? A tão discutida e comentada BNCC, né? E tão criticada, né? Que se você pega a BNCC da educação infantil, ela é praticamente lúdica, né? Só que aí os conteúdos eles vão ficando cada vez mais segmentados e cada vez utilizando menos, né, essas formas mais lúdicas de exposição, por exemplo, das questões do mundo, da questão, né, do conhecimento, você vai pegando, né, a ideia de projetos do ensino médio, né, tão discutida e polêmica ideia de projetos de ensino médio, ao mesmo tempo que ele traz essa tentativa do fazer mais autônomo do aluno, mas ele poderia ser muito mais interessante, assim, ao meu ver, né, mas aí falando como uma pesquisadora do lúdico, né, como alguém entusiasta da área, poderia ser muito mais interessante se a gente pensasse também numa forma menos formal e mais, de repente, dentro dessas características mais lúdicas, assim, que envolvem também, só que isso envolve também o professor perder um pouco do controle em sala de aula. E muitas vezes o professor, quando a professora, o professor, quando eles são formados de uma forma mais tradicional, né, de repente tem uma formação didática um pouco mais tradicional, muitas vezes o professor ele sente esse incômodo de perder o controle em sala de aula. Não sei se isso já aconteceu com vocês, ou se vocês já conversaram com colegas que compartilham, de repente, desse sentimento, né, da perda do controle em sala de aula, assim, de não conseguir direcionar a turma, né, para aqueles conteúdos, para aquelas ações propostas. Letícia, tem uma pergunta da Andréia. Claro. Letícia, seus estudos sobre o lúdico abrangem a literatura? Não, não, infelizmente não. Mas o Huizinga, ele tem, no livro Homo Ludens, ele tem uma parte que é sobre poesia, lúdico e poesia. Infelizmente, eu acho que o lúdico, justamente por ele ser uma atividade dita mais sensorial, as pessoas não trabalham tanto essas questões do lúdico, mas, por exemplo, você tem o Cortázar, né, o Jogo da Amarelinha, você tem aqueles livros, jogos, né, mas teorias do lúdico relacionadas com a escrita, com a literatura, infelizmente, é muito pouco ainda, é uma área a ser explorada. A Carmen achou o seu artigo na revista Periferia. Então, pessoal, quem estiver interessado, está aqui o link. Tá, o do o artigo que ela citou, que conversa muito com uma ideia que eu tenho, que é que está também situada na experiência, e que se eu conseguisse casar com museus, eu ia amar. E você me deu um caminho, que são as educadoras dos museus, né? Que estão trabalhando direto ali. A arte-educação, sim. A arte-educação, ela tem que envolver o lúdico, assim, com força, né? Até mesmo para conseguir comunicar, né? E as metodologias mais que nós consideramos mais avançadas de arte-educação, por exemplo, da professora Ana May Barbosa,
né, que é assim, tipo, a autora clássica dos estudos de arte e educação no Brasil, justamente envolvem metodologias ativas, né, porque ela fala que o ensino da arte e educação envolve a contextualização, né, por exemplo, de uma obra de arte, você falar, por exemplo, sobre a história, né, a história do artista, da artista, né, a história do movimento artístico, envolve a releitura da obra de arte, então, é você saber ler, né, por exemplo, a imagem, você saber ler uma performance, e você entender, e você conseguir, por exemplo, recontextualizar isso, né, no seu fazer artístico, ou seja, você tem que produzir também arte, né, o aluno e a aluna tem que produzir arte, né, para conseguir compreender, né, para ter essa compreensão. Então, envolve uma metodologia ativa também, né, chamada, a teoria da professora Ana May Barbosa, chamada de abordagem triangular. Então, a maioria das ações de arte e educação nos museus hoje, aqui no Brasil, elas são ligadas a essa metodologia. Sim, eu conheci o trabalho da professora May numa série de lives durante a pandemia, feitas por um laboratório de Juiz de Fora. Sim, não, foi Só da que a nossa minha ideia é trabalhar conteúdos didáticos, né? Conteúdos programáticos das escolas. E tem museus que trabalham perfeitamente, que se encaixam perfeitamente na BNCC. Sim. Quer dizer, quero tentar fazer por aí, né? Não, dá certo, fica bom, garanto. Fica bom? Fica bom. A gente tenta passar isso muito para os nossos alunos e alunas, né? Por exemplo, esse semestre eu vou dar uma disciplina aqui na UFJF, que é o lúdico na arte e educação, que é justamente essa coisa aqui que a gente está, que eu estou falando aqui no aula. Que utilizam o museu aqui do Rio, que é um museu muito rico, que é o Museu, ai meu Deus, do Amanhã, para aulas de ciências, aulas presenciais. E é lindo, é lindo. É muito, muito lindo. Sim, né? Os meninos ficam enlouquecidos. Aí no Rio, eu acho que o Oi Futuro fazia muito isso, né? Sim, também. De falar da história, por exemplo, da comunicação humana, da cultura, né? A partir da evolução das tecnologias de comunicação. Né? É que eu estava fazendo o caminho escola-museu. Agora eu vou fazer o contrário, museu-escolas, sabe? Posso compartilhar mais uma experiência? Vocês Claro. ouviram falar da Casa Daros, né? Aqui no Rio de Janeiro, que era um dos maiores centros, infelizmente, maiores centros de arte contemporânea da América Latina, né? A ideia era essa, infelizmente. Eu fui uma das gestoras, né, da Casa Daros. E nós fizemos uma ação, né, que a gente tinha uma exposição de pinhole, né? E nós trouxemos as crianças de várias escolas públicas e eles experimentaram, fizeram, né? Eles fizeram, enfim, as fotos, etc. E eles experimentaram, entenderam as questões, por exemplo, de luminosidade, né? Da importância, etc, etc. E nós depois fizemos uma exposição com os resultados, né? E foi incrível. Os meninos, assim, claramente de várias faixas etárias, né? A gente não limitou, não. Foi assim, desde pequenininhos até adolescentes. E foi um resultado incrível. Então, só para compartilhar aí com a Carmen, isso funciona maravilhosamente bem. É muito incrível, né? O resultado, o engajamento deles. E até para eles entenderem a importância da arte, né? Deles entenderem da onde que aquilo vem de alguma forma, de alguma técnica, né? Foi muito interessante, queria compartilhar, Carmen, porque funciona super bem. Mas é diferente da May e da Letícia, eu não estou focada na arte, né? Eu estou focada no BNCC. Né? Então, é um outro trabalho, uma outra especificidade. Não, mas aí, no caso, é o que a gente está discutindo dessas questões do lúdico, né? É da experiência. A questão é a experiência.
né? A experiência como o mote didático, né? Como o centro o centro da experiência didática ser realmente, né, essa coisa ativa, essa coisa exploratória, né? E que essas ações de arte-educação elas só exemplificam, né? Mas na verdade dá para você adaptar, né? Justamente aí esse é o último slide que eu quero mostrar para vocês, justamente, né? A partir dos meus estudos, das minhas experiências, eu cheguei a essas fases aqui do como que o lúdico atua por exemplo, como que a aquisição de conhecimento atua nas atividades lúdicas, né? Primeiro a gente tem a fase do entendimento, né, que é onde a pessoa vai aprender o que vai acontecer ali nessa atividade, né, das regras, das ações, dos contextos, das informações que são necessárias para realizar o jogo, para realizar aquela atividade. A aplicação, que é você literalmente jogar, né, que você utiliza esse conhecimento que você aprendeu, né, em ações, né, porque não existe jogo sem ação, né? Por exemplo, o que é um jogo de tabuleiro se você não joga? Ele é só um pedaço de cartolina lá desenhado, né? Com só pecinhas ali, né? Objetos, né? Então, é, aquilo só se torna parte de um jogo quando a gente age sobre ele, né? E depois a gente sempre tem uma fase de propagação, né? Que depois dessa experiência do jogo, a gente sente essa vontade de compartilhar essa experiência, né? Esses nossos achados, nossa aprendizagem, que os meninos têm muito disso, né? Quando eles aprendem a jogar, quando eles fazem alguma coisa legal em um jogo, eles querem mostrar pra gente, né? Tipo, quem tem criança pequena, né, com Vitor, pai, olha o que eu fiz, né? Papai, olha o que eu fiz, né? Justamente porque essa propagação, né, e essa propagação que é interessante, por exemplo, quando a gente envolve o lúdico nas metodologias ativas, né? Porque, por exemplo, falar para os alunos fazerem uns memes com aqueles conteúdos é uma parte de propagação. Você tem que entender como que a atividade funciona, você tem que fazer a atividade, tem que entender como eles vão compartilhar essa experiência, né? Então, eu acho bom, aí eu acho que essas três partes aqui da aquisição de conhecimento, né, como que as ações educacionais atuam por meio do lúdico, eu acredito assim, elas não são sequenciais, elas podem acontecer concomitantemente, né, mas elas estão presentes de uma certa forma ali nessas nossas ações. Né? Então, eu até gostei muito de ouvir o feedback de vocês, porque toda vez que eu converso, que eu vejo experiências de diversas áreas, assim, isso acaba me dando, né, essa validação de uma certa forma, né, dessa teoria que a gente está trabalhando, né, que a gente está tentando desenvolver justamente para deixar cada vez mais esse entendimento sobre como o lúdico age, né, ele pode agir em ações educacionais, né, deixar esse conhecimento cada vez mais consolidado, né, e tornar cada vez mais acessível para ser utilizado em diferentes contextos, em diferentes salas de aula. Então, seria isso, gente, assim, né, eu peço desculpas a vocês, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu gostei bastante da nossa discussão hoje. Eu queria agradecer, né, por todas essas discussões, essas nossas opiniões, né? E eu quero pedir desculpa, assim, se nesse caso alguma coisa não tenha ficado, né, tão, né, e a gente vai discutindo aí, né? Vamos discutindo aí ao longo dessa. Então, Fátima, você gostaria de fazer o encerramento da aula?
Não, acho que você pode fazer. Eu estava aqui escrevendo, dizendo que eu adorei Letícia, foi maravilhosa, como sempre. Sempre aprendo, como eu disse, sempre aprendo com a Letícia. Não, acho que é só agradecer mesmo, agradecer a Letícia, agradecer a todos, né? Eu tô aprendendo demais com vocês, né? Então, porque assim, a gente como professor, você quer inovar em sala de aula, mas você tem, né? Enfim, nós fomos configurados naquela lógica, né? Do professor, aula expositiva, preleção, não sei o quê, né? E eu confesso que, às vezes, quando eu proponho alguma atividade que vai ser quase que eles produzindo coisas a aula inteira, eu quase me sinto uma fraude, assim, como se eu não estivesse dando aula, eu não estou fazendo valer o meu salário de vir aqui e expor sobre o tema X, né? Mas eles adoram, né? Então, assim, eu ainda não estou com esse problema de ter aquele aluno largado que, enfim, põe o microfone, olha para o outro lado, fica só vendo o celular e tal, mas eu sinto que eles adoram as aulas. Eu tento mesclar, estou tentando reinventar minhas aulas também, né, de graduação, que é difícil, né, porque a gente passa anos fazendo de uma mesma maneira, né? Então, e eu confesso que um dos desafios é eu me convencer de que quando eu chego e passo uma tarefa, por mais que você fique, né, entre os grupos, né, fazendo junto, eu me sinto uma impostora, né? Eu não estou dando aula, né? Então é impressionante, né? Mas queria também compartilhar isso com vocês. Então, quando eu ouço uma professora da experiência que eu sei que a Andréia Marques tem, dizer que aula expositiva é algo que a gente tem que repensar, né, que está em extinção. Nossa, a Andréia Marques precisava falar mais, né? Que experiência, né? Não é? Ela é maravilhosa, eu sei. A gente conhece ela do CAP, né, que é professora da UERJ e tal, a gente conseguiu um intercâmbio. E quando a Andréia falou aquilo, eu falei, ai, ufa, então eu não estou tão longe, ela está aí. Não estou assim longe, porque dá essa sensação, né? Eu ando angustiada porque eu acho que eles estão mais preguiçosos para ler, né? E eu acho que também tem que ter leitura, né? Eu acho que também que a leitura realmente te dá um aprofundamento, né, de conceitos e, enfim, né? Mas a gente está pensando em algumas formas, né, de tornar isso também mais... Mas, enfim, eu aqui tomando o tempo de vocês, que já passou a aula, mas eu só queria dizer o quanto eu também estou aprendendo muito, né? E agradecer, Letícia, mais uma vez, e a todos vocês que estão aqui compartilhando suas experiências, né? Que realmente... a gente está quase sendo um grupo de ajuda, né? A gente está quase... Autoajuda. Autoajuda. de educação. Andréia, pode falar, Andréia. Oi, não, era uma questão que assim, a gente já acabou, eu sei, mas é que eu fiquei pensando, quando a Letícia estava falando, Letícia, lá da questão dos jogos, eu fiquei pensando na questão da literatura mesmo, e na literatura juvenil, né, Fátima? Você falou que os meninas não leem, é uma preocupação que eu acho legítima, mas eles leem sim, mas só que eles não leem o que a gente acha que eles têm que ler. Infelizmente, assim, é mais difícil ler Machado de Assis, mas, por exemplo, aquela saga dos Jogos Vorazes, eles devoraram, né? Que trata o jogo de uma forma de domínio, poder, enfim, né? Me lembro que eles liam demais. Eles estão agora com os livros... Era Os Sete Maridos de não sei o que, Hugo, que é uma questão, é um romance feminista. Então, as meninas estão todas lendo esse romance feminista. Eu não li, né? Então, assim, é muito assim, o que a gente quer que eles leiam, o que eles estão lendo de verdade.
E são os livros, assim, tijolo, sabe? Não é um livrinho pequenininho, né? Então, não é uma questão de exclusão, que eu acho que tem que ler os clássicos, sim, importantíssimo. Mas eles estão lendo outras coisas que a gente não está lendo, que não é do nosso, né, da nossa realidade, enfim. Sim, eu sempre brinco com os meus alunos, eu sempre pergunto para eles, quem lê aí fanfic? Né, que são aqueles textos feitos por fãs na internet, né, que aí são espalhados, né, que aí eles fazem, aqui no Brasil principalmente, a gente tem uma tradição de fanfics, né, fanfics de piadas, fanfics de memes, e isso, eles escrevem a fanfic, né. Então, por exemplo, eu sempre brinco, um dos exemplos que eu dou, eles leem muita fanfic, eu cito, eles leem. Por exemplo, uma fanfic que eles sempre choram de rir, se eles não leem, eles acabam lendo depois que a gente brinca em sala, é de uma fanfics do Faustão. Aí o Faustão namorando pessoas diversas. A Faustão Selena Gomez. Selena. Isso. Faustão e Selena Gomez, né? Que é uma cantora pop dos Estados Unidos e que aí virou meme, que os dois têm um relacionamento, né? Então, e eles leem aquilo, gente, é um escracho total esse negócio. Mas é uma forma deles desenvolverem a escrita, é uma forma deles tem transposições de gênero também, então o fanfic, assim, é o exemplo perfeito do que é ruim e é bom para você, né? Que desenvolvem, né? Eu gostaria muito também que eles lessem os textos da minha aula, mas eu não sei, mas quando eu falo para ler a Selena com o Faustão, eles leem. Eu tenho certeza que eles leem. Olha só, o Guilherme brincou aqui, mas deu uma sugestão que é a seguinte: podemos fazer um podcast de leitura dos clássicos para impulsionar os xeroxes. Sim. De repente. Eu estou quase assim, Guilherme. Eu dou na aula de narrativas transmediáticas, eu entro também na questão do autor e tal, e aí eu dou o texto do Barthes, né, A Morte do Autor, que é um texto de 4 páginas, né? Mas assim, tem uma linguagem um pouquinho mais densa, né, para eles. Só que eu descobri que tem uma menina no YouTube, esqueci o nome dela, que ela faz uma discussão teórica de alguns textos, enfim, de textos literários, inclusive, e ela faz uma discussão sobre a morte do autor. Então, o que eu estou fazendo? É quase, não chega a ser o podcast, Guilherme, mas assim, eu dou o YouTube da menina, e aí eles veem primeiro o vídeo e depois o celular aqui tocando, enchendo o saco. E aí e depois eles leem o texto, aí eles dizem que o texto ficou mais fácil depois do vídeo, né? Porque ela explicou ali qual é a questão toda, né? O contexto, né, da discussão, então, e aí a gente discute em sala, mas enfim, é como a gente vai se virando para ver se eles, enfim, se eles se animam a ler um pouquinho, né? Fazer discussão teórica pelo TikTok. Pois é. Gente, eu acho que a gente pode encerrar, né, Fátima? O pessoal já está tendo que sair, né? Não, então... acho que sim, né? Porque a gente sabe que todo mundo já está todo mundo cansado, tem compromisso, é que a discussão está tão boa, né? Que mesmo cansados. Não, mas vai gente, continuar nas próximas aulas. Ainda temos, exatamente. Próxima eu aula. acho que a gente. Não, além das próximas aulas, acho que a gente tem que fazer uma rede mesmo, né? Não precisa ser exatamente um grupo de ajuda, não precisa ter esse nó. A gente trocar figurinha, né? Exatamente. Né? Bora, só vamos. Acho que a gente faz uma rede de pesquisadores, aí, enfim, aí criamos o nome. Não, só queria agradecer novamente a Letícia e a todos, né, pela troca, enfim, pela generosidade de vocês, né, com a gente. Basicamente isso, né? Let's, quer falar mais alguma coisa? Não, só despedir mesmo e nos vemos semana que vem.